estamos vendo um momento bem positivo para o Brasil do ponto de vista econômico, né? PIB para cima e não é uma exceção, né? A gente vê lá nos Estados Unidos também esse movimento positivo. Que eu acho muito mais eficiente, né, você melhorar o fiscal através de uma redução de gasto que um aumento de arrecadação. A alocação de capital que vem, né, através de uma redução de gastos, né, é muito melhor, no meu ver. A inflação no mundo inteiro está desacelerando, os Estados Unidos estava numa mão um pouco contrária. Alguém está errado nessa história. Eu acho que é os Estados Unidos. China morreu, China acabou. Não, ele vem se provando um belíssimo trade. Boa tarde, dia 3 de maio, começando aqui mais um bate-papo semanal. Vamos direto ao que importa. Brasil, acho que, embora tenha algumas coisas importantes, o Brasil é rapidinho lá fora, que a gente vai ter bastante coisa, então eu vou falar bem rapidinho aqui. O que tivemos de importante no Brasil, né? CAGED, dados ali de abertura de vagas de trabalho veio acima do esperado, 244 mil vagas, o mercado estava esperando 188 mil vagas. E aí saiu também a PNAD, né, que pega ali, ela é mais parecida com o payroll lá, ela pega uma pesquisa de domicílio, aí ela pega a taxa de desemprego, pega mais informações. E olha esse gráfico que interessante, a PNAD esse ano a gente está rodando aqui na média num dos menores níveis de desemprego desde 2012 mais ou menos. Então o mercado está num momento positivo aqui, o mercado local. Isso adiciona mais dinheiro na massa salarial, né? Então temos mais dinheiro circulando na economia. Isso reflete no que nós estamos vendo ali de PIB para cima, os PMIs aqui local brasileiro todos positivos. A PNAD mostrou 7,9% de taxa de desemprego. O mercado estava esperando 8,1%. Aí você vê que teve um leve aumento ali na curva desde o início do ano, que é um pouco cíclico esse movimento, né? Normalmente você tem um aumento de contratação no final do ano, por conta de período de festa, né? As lojas contratando vendedor e tal. E aí depois você começa a ter uma alta logo depois, porque você tem um pouco de desligamento desse pessoal que é contratado temporariamente, e aí depois você tem um período cíclico que volta a melhorar a partir do segundo semestre. Mas mesmo assim a gente teve um leve aumento da taxa de desemprego abaixo das expectativas do mercado. Então estamos vendo um momento bem positivo para o Brasil do ponto de vista econômico, né? PIB para cima e não é uma exceção, né? A gente vê lá nos Estados Unidos também esse movimento positivo. Outro dado importante foi o IGPM. Ele subiu 0,31% em abril. Esse daqui assustou um pouquinho, porque ele veio acima do que era a expectativa, até que bem acima. O mercado estava prevendo 0,05%, mas o IGPM é um negócio que o mercado erra pra caramba, né? Porque o IGPM ele pega alguns dados que dependem de commodity. Você sabe qual que foi o item que mais subiu no IGPM? Tá fácil, hein? Aluguéis? Não. Nosso querido cacau. Ah, essa tava fácil. Mas, ô Pedroso, agora você falou do PIB, né? Até o FMI revisou para cima a expectativa de crescimento do Brasil algumas semanas atrás. Você sabe qual é a composição do PIB brasileiro? Quanto consumo, investimento privado, balanço comercial e fiscal representam ali? Cara, dentro de cabeça eu não tenho. Porque o que muito se fala de Brasil, né? E por isso que a gente não teve um crescimento estrutural nos últimos 10, 15 anos, é uma composição de PIB ruim. Né, pouco puxada pelo consumo, né, muito puxada pelo governo. Sim. E pela balança comercial, que é cíclica, né, e depende muito também do agronegócio. Então acaba que a gente tem só alavancos ali, né, não é algo previsível e estrutural igual os Estados Unidos, que é 70% consumo, 15% investimento privado, entendeu? E por aí vai. Você não tem esse número, né? Eu não tenho, eu vou voltar, eu Depois te a gente posso, fala, mas eu tenho isso fácil. Mas a parte da balança comercial deve representar algo por volta de uns 25% a 30%. É muito mais do que lá fora, né? É, muito mais do que lá fora. Perfeito. A gente tem os gastos do governo que é representativo. A maior composição do PIB é serviços, né? Que aí você entra ali na questão de consumo também. Mas é igual aos Estados Unidos, mas é muito menos, né? Estados Unidos é 70% consumo e dentro desse 70%, 2/3 é serviços, né? E não bens. Então... o Brasil tem problemas estruturais que a gente pode até entrar na próxima vez. Eu vou trazer esses dados e a gente vai entrar mais profundamente. Aí voltando aqui GPM, né? Os dois que mais subiram foi o cacau, né? Que já subiu 63% nos últimos 12 meses. E o café começou a disparar agora. O café que também tá com problema de safra e subiu quase 10% do último dado até agora.
Então a gente viu ali o IGPM um pouquinho acima do esperado, mas o IGPM de fato é um índice que é muito difícil O mercado não dá conseguir. muita bola, né, pra ele. Porque é um índice muito volátil. Os últimos 2 foi deflação, né? Porque a gente teve preço de minério caindo e tudo. Agora a gente voltou. Então não é um índice que é referência. Hoje, pelo menos pro mercado, referência é mais o IPCA mesmo. Mas o IGPM é importante também. E aí, o que mexeu com o mercado essa semana, né? Além da decisão de juros lá fora, foi a Moody's, que alterou a perspectiva do rating soberano do Brasil para positiva. Ela estava como estável, né? E ela teceu alguns elogios, né? Eu vi muito economista falando, pô, parece que a Moody's está vivendo em outro mundo. É que aí entra sempre aquela discussão que eu até gosto de trazer. Talvez a nossa visão aqui dentro, que é enviesada, a gente está muito vivendo no calor da política, ela é uma visão que acaba colocando a gente, talvez, um pouco mais estreito. Diferente do investidor estrangeiro que olha o negócio um pouco mais de longe, ele não fica tão exposto a essa volatilidade política de humor de governo daqui, partido dali. Então, a Moody's trouxe um pouco disso, ela trouxe uma visão um pouco mais positiva, estruturalmente as coisas no Brasil vêm melhorando nos últimos governos, a gente olha o governo atual e fala, o fiscal tá piorando. Mas se você de fato olha, a gente vem de um movimento de melhora constante. O Brasil não é uma linha reta, você tem algumas quedas no meio do caminho. A gente teve Temer, teve Bolsonaro com reformas acontecendo. Até no governo do Lula, algumas coisas mudando ali. Mas mesmo assim eles deixaram claro que para o Brasil conseguir avançar ali algumas casas para eventualmente ter... Eu até acho, Pedroso, que um bom termômetro, né, para como o Brasil avançou desde 2014, 15, né, era ali da Dilma, que teve o estresse completo no mercado de juros e bolsa e todos os derivados, é a Petrobras. A Petrobras chegou a negociar a 40 vezes EBITDA, a alavancagem dela, né? Ela era a empresa mais alavancada do mundo, Isso. né, com uma gestão muito ruim. E nos últimos, 7, 8 anos, a gente vê que ela é uma das maiores pagadoras de dividendo do mundo. Nos últimos 3 anos, se inclui dividendos, a performance da Petrobras, salvo me engano, é igual ou acima da Nvidia. Tá? Isso é impressionante. Eu não penso no mesmo, mas vai outra eu coisa até vou trago. dar uma olhadinha, mas eu tava vendo isso outro dia e realmente eu fiquei perplexo. O que me chama a atenção é que essas empresas, até as estatais, né, Petrobras, BB Seguridade, estão com programas generosos de recompras de ações. Quem diria? Né? O programa de recompra de ações até vai um pouco mais em linha com o governo atual, né? Porque o governo anterior estava distribuindo muito, esse governo fala, não quero pagar pro acionista, ele está entrando num programa de investimento e recompra de ações. Se recomprar ação é uma forma de retornar valor ao acionista, aumentando a participação acionária, né? O inverso de diluição, né? Uma recompra de ação é o inverso de uma oferta. De um aumento de capital. De um aumento de capital, né? Exatamente. E o Brasil, né, com essa decisão da Moody's, como que nós estamos? A gente está 2 graus abaixo de grau de investimento. Então, ainda somos considerados um país especulativo, né, com a classificação de crédito baixo. O que muda isso? Quando o Brasil entra ali entre os bons pagadores, né, quando tem grau de investimento, você consegue atrair mais investimento, principalmente fundos soberanos, fundos... de alguns países que só podem investir em países que têm grau de investimentos, né? Então, o Brasil poderia se beneficiar se eventualmente ele chegasse lá, mas para isso ainda tem que acontecer algumas coisas e tá difícil, mas estamos no caminho. Só um exemplo aqui que eu trouxe, né? Como que é o risco país aí da América Latina, e aí é uma relação clara com o que a gente tem que caminhar para poder ter um grau de investimento, né? Os países que têm grau de investimento aqui, pelo menos na América do Sul, é Uruguai, Chile e Peru. Então, a gente está bem longe deles, a gente tem um risco país ainda relativamente menor do que a média do mundo, né? Bem menor, mas ainda assim a gente precisa caminhar algumas casas aí para poder virar um grau de investimento e se beneficiar desse fluxo. E aí eu queria trazer eu vou deixar para falar isso daqui no final. Fala aí. Eu acho que no final do dia, para a gente recuperar o grau de investimento, tem uma conclusão que qualquer ser lógico tomaria, que é reduzir o nível de gasto, né? Tem 2 formas, né, de melhorar o fiscal. De forma mais eficiente, né? Mas perfeito, Pedroso. Fazer investimentos que colham retornos eficientes lá na frente, mas a gente sabe que em qualquer país, né, o governo não é geralmente um bom alocador de capital. Né? Geralmente o setor privado é um bom alocador de capital. Por isso que se você dá incentivos para o setor privado, os frutos costumam ser melhores, né? Não é à toa, né, aquela questão de enxugar o governo, deixar o setor privado trabalhar, e enfim. Mas eu queria comentar
que eu acho muito mais eficiente, né, você melhorar o fiscal através de uma redução de gasto que um aumento de arrecadação. Sim. Né? No final do dia, a alocação de capital que vem, né, através de uma redução de gastos, né, é muito melhor, no meu ver, porque é priorizado ali o que precisa ser priorizado, entendeu? E tem estudos em relação a isso, tá? O que você está falando tem uma importância especial sabe no quem Brasil, falou isso? que é um país que já tem um nível de imposto muito alto. É isso. E eu vi o Roberto Campos Neto falando isso na entrevista que ele fez com o William Vac na CNN, se não me engano foi terça-feira. Sim. Né? E ele comenta de um estudo do Ben Bernanke, né, que era presidente do Fed em 2008 ali, ele ficou no Fed por quase ou mais de uma década, e ele é um grande acadêmico. E ele fala, né, que de fato, né, a redução de gasto ela tem um impacto muito mais direto no fiscal do que o aumento da arrecadação. E até trazendo, né, contextualizando para Estados Unidos isso, eu acho que independente de quem for o presidente lá, né, o Biden ou o Trump, o fiscal parece que não tem incentivo para melhorar. Porque o Trump quer cortar imposto e o Biden quer aumentar gasto. Né? Então, dos dois lados ali, acaba piorando. Mas, enfim, só queria trazer isso à tona que eu achei bastante interessante essa dinâmica. Deixa eu só matar uma coisa aqui rapidinho. Eu trouxe fluxo, né? Porque a Bolsa Brasileira, ela vem num período mais complicado aí, de ressaca principalmente. A gente teve um movimento bem alto de entrada de fluxo, puxou o mercado ali no finalzinho do ano, e esse começo de ano a gente já tem ali quase 34 bilhões de saída aqui da Bolsa local. Fazia tempo que a gente não tinha um movimento de saída tão forte quanto tivemos agora nesse primeiro trimestre, né? Dado que teve uma entrada muito grande, ainda está dentro de algo ok. E esse mês passado foi um dos meses com maior saída de recurso estrangeiro desde lá de trás. Então, a gente, se eu não me engano, desde 2020. Eu tenho que pegar o número exato. Mas ainda assim, o cenário está negativo para fluxo estrangeiro, mas o local voltou a entrar na bolsa. E isso compensou, de certa forma, essa saída. Se a gente não tivesse o local entrando, provavelmente a bolsa estaria em níveis ainda mais para baixo. Agora a questão, vamos ver se é pontual ou não essa saída estrangeira. Eu acho que vai depender das condições de juros e inflação lá nos Estados Unidos. Agora vamos seguir lá fora. Perfeito. E lá fora, que semana recheada, hein, pessoal? Os principais eventos corporativos, divulgação de resultado da Amazon e da Apple. Os principais eventos macroeconômicos foram a decisão de juros do Fed e o belíssimo payroll que vimos agora há pouco. A gente está gravando aqui, são 11h20 da manhã de sexta-feira. Vocês devem estar vendo esse vídeo no sábado ou domingo. E eu acho que essa conjuntura de dados, né, ela deu um ânimo, especialmente para o mercado de renda fixa americano e, consequentemente, o mercado de renda fixa global. Né? Pensa que é a primeira vez em mais de 6 semanas que a gente vê um fechamento semanal na curva de juros americana, ou seja, faziam 6 semanas consecutivas que a curva de juros americana abria e reprecificava não só a bolsa por lá, mas os ativos ao redor do mundo, incluso, né, especialmente o nosso queridíssimo Ibovespa. Pedroso, antes de eu entrar aqui em Estados Unidos, que tem coisa pra caramba pra falar, o Powell ali extremamente dove, extremamente acomodatício e pró-mercado, né? Não sei se foi um acerto, mas eu vi a coletiva ali os 40 minutos e eu achei ele muito tranquilo, né, e muito confiante que a inflação ia ceder, e no final do dia com o dedo no gatilho para cortar se os dados do mercado de trabalho corroborassem esse corte. Né? Eu vou entrar em mais detalhes. Eu só queria comentar que fazem 9 pregões, tirando hoje, que a bolsa de Hong Kong, o Hang Seng Index, sobe, acumulando uma alta de 16% nos últimos 9 pregões e nessa semana de 8%. Tá? Então, pessoal, China morreu, China acabou. Não. Né, eu acho que China era o grande trade contrário, né? Você ir contra o fluxo esse ano, e ele vem se provando um belíssimo trade para aqueles que aceitaram o grau de risco. Né? Eu acho que tudo tem o seu preço. Vamos acompanhar aí como é que vai ser o desenrolar dessa carruagem, especialmente os resultados que vão começar a sair a partir da próxima semana das empresas de tecnologia chinesas, né? JD, Alibaba e etc. Mas que grande reviravolta, tá? Que grande reviravolta. Segundo semestre vai ser o segundo semestre da China, enfim. E Pedroso, eu acho que teve um dado, não sei se ajudou realmente a performance positiva essa semana lá na Bolsa de Hong Kong, mas certamente não atrapalhou, né? Que foi o dado de PIB. Não sei se você acompanhou, mas o PIB veio 3 vezes acima da expectativa, tá? Até pode subir aí, produção. Subiu 2,7% o PIB no último trimestre, né? Quando a expectativa era de uma alta ali de 0,8%, tá? Então, realmente,
um crescimento em Hong Kong, né? Não é China, mas geograficamente é perto e tem certas correlações e semelhanças, ajudaram aí no bom ânimo do mercado chinês. Vamos lá, sem mais delongas, eu queria começar com os dados que vimos na terça-feira, onde todo mundo, né, desde a mídia tradicional até o Twitter, não parava de falar em uma única narrativa, que chamava estagflação. Na terça, nós vimos o dado de ECI, que nada mais é do que a média trimestral anualizada de aumento salarial, né, Employment Cost Index, e ficou acima da expectativa, em 1,2%. A expectativa era 1%. A gente viu também dados de PMI, né, que vieram abaixo da expectativa, com um componente de preços pagos, né, vindo acima. Então, enfim, economia desacelerando, inflação aumentando. O PMI tende a ser um indicador antecedente, né? Ele prevê o futuro, como são diversos outros, tá? Então a gente chegou numa reunião do Fed, que foi na quarta-feira à tarde, em um cenário bastante cauteloso, né? Com o mercado com uma visão um tanto quanto negativa e bastante rock, né? E o Powell começou a falar, ele não foi tão rock assim, né? Ele mostrou um apetite de estar cortando juros caso os dados corroborem, tá? E eu acho que no comunicado, Pedroso, a coisa mais importante desse Fed foi a questão do QT, né? Da redução de balanço deles. Eles estão diminuindo o ritmo que eles vão reduzir o balanço, né? De 60 para 25 bilhões por mês. O mercado esperava 30 bilhões por mês. Isso, em termos de liquidez, em termos de apoiar a curva de juros americana, é fantástico. Em tese, isso serve em si como talvez um corte, ou como um método de afrouxamento monetário, né? Um banco central pode manipular os juros para chegar no seu objetivo de inflação e pleno emprego, ou ele pode comprar e vender títulos públicos no mercado aberto, que nada mais é do que o Japão faz, né? Que é o controle da curva de juros nos Estados Unidos e em outros países. Isso é feito a uma dinâmica menor e a gente chama de quantitative tightening, né? E, enfim, eu não estava esperando isso. Eu acho que os dirigentes do Fed já estão começando a ver indícios de uma desaceleração econômica e eles não querem cometer um erro de política monetária, deixando, né, os juros altos por tempo demais e provocando uma recessão desnecessária, né? Porém, a balança de riscos ainda é grande, né? Se você corta antes e a inflação volta, você tem que subir mais lá na frente. Então essa decisão, essa saia justa, ela é bastante difícil. Lembrando que isso é quase um processo de previsão, né? Porque o corte de juros que eles vão fazer em algum momento, se eles demoram mais, o juros alto, ele demora um tempo para ter um impacto na economia. Então, quanto mais tempo eles demoram, eles não sabem qual que é esse impacto lá na frente. Então, é um processo de previsão do que vai acontecer lá na frente para... Corta agora, porque já tô vendo indícios que a economia vai desacelerar, e se eles demoram, desacelera mais ainda. Perfeito, Pedroso. São esses os balanços de risco e o que de fato o Powell deixou muito claro na sua coletiva foi que a barra para aumentar os juros é muito maior do que a barra para cortar os juros. Tá? Ele não vê como provável, ele descartou completamente, ali sendo bem franco, tá? Uma alta de juros que era o cenário de cauda, né? Era um grande temor aí dos investidores pós os 3 CPIs que a gente viu em janeiro, fevereiro e março, né? As inflações acima do esperado por lá. E ele também comentou algo muito bacana. Um repórter perguntou para ele, você vê esse cenário de estagflação que tá todo mundo falando depois dos dados recentes? Ele fala, cara, na minha época, né, na década de 60, 70, quando de fato os Estados Unidos passou por estagflação, a gente estava falando de uma inflação beirando os 2 dígitos, o desemprego beirando os 2 dígitos e um crescimento praticamente zerado. Hoje a gente tem uma inflação, se você for olhar, né, o PCE, que o Fed gosta de olhar, de 2,8%, você tem um desemprego de 3,9% e você tem um crescimento médio dos últimos 4 trimestres de 3%. Então, cadê o stag e cadê a inflação? Né? Do nome stagflação. Ele falou exatamente isso. E na hora que ele falou, o mercado gostou, que ele deu meio que um cala-boca ali no repórter. Eu achei interessante. Lógico, isso olhando para trás, né, pessoal? Eu acho que dá para fazer o caso aqui, olhando indicadores antecedentes, que são os PMIs, etc., que talvez essa desaceleração, né, ela não leve a uma desinflação. E esse é o grande risco do mercado atualmente. Eu acho pouco provável, sendo bem honesto, tá, Pedroso? Eu acho que uma desaceleração, se ela vier, a inflação deveria também convergir à meta, especialmente se a gente for ver, né, a questão de produtividade, inteligência artificial, imigração, e esses componentes que tendem a aumentar a oferta agregada, né?
Não sei qual é a sua percepção, acho que reduzir a meta de 2% não, né? Perdão, pessoal, 2% me parece no mundo que a gente vive hoje algo muito inconcebível e que viria a custo talvez de uma recessão desnecessária, tá? E até o Powell, ele foi duro nessa frente, né? Quando no mercado o repórter perguntou para ele, você acha que 3% é um nível ok de inflação? Estaria disposto a conviver com isso? Ele fala, não, a gente quer voltar para 2%. Ele precisa falar isso, né, Pedroso? É o trabalho dele. Ele foi dove, falando as coisas ali que não ia subir juros e etc. Se ele fala que ok, uma inflação um pouco acima, aí o mercado não entende nada, talvez as condições financeiras se afrouxem ainda mais e é um grande tiro no pé. Exato. Dele, né? Então, esse foi o resumo da ópera. Achei ele muito acomodatíssimo, muito para mercado. E, sendo bem honesto, eu não sei se isso é positivo ou negativo. Vai depender da trajetória da inflação. Por que eu digo isso? Porque ele sendo acomodatício, ele afrouxa as condições financeiras. Ou seja, a curva de juros cai, os spreads de crédito fecham e a bolsa sobe. Se essas três coisas acontecem de forma conjunta, os investidores ficam mais ricos. E o consumo tende a aumentar. Né? E isso por si só pode ser visto como um aumento inflacionário. Tem muitos que argumentam, né, que em dezembro, quando ele falou, né, que o corte de juros estava na mesa, ele deu esse pivô do Fed, ele cometeu um erro. Né? E foi isso, talvez, né, que levou a leituras de inflação acima do esperado no trimestre, né, que a gente viu. Enfim, eu não sei. Ele até falou, né, sobre isso, das condições financeiras, desse afrouxamento das condições financeiras não estarem correlacionados diretamente com o aumento da inflação. Eu não botaria minha mão no fogo por isso, né? Eu achei que ele foi muito confiante nessa frente e talvez ele esteja vendo algo que o mercado ou a gente não está vendo, Pedroso, porque ele está achando que essa inflação vai cair, viu? E ele acha que o componente de aluguéis e moradias, todo mundo já fala isso há um tempo e não refletiu ainda no CPI, que vai aparecer no próximo semestre. Isso vai ser um grande amortecedor para a inflação e, consequentemente, para os ativos, né? A gente tem que esperar para ver se dá tem defasagem, mas ele me pareceu bastante confiante, bastante convicto. Enfim, vendo ele ali, te confesso que o quadro parece benigno, talvez, frente ao que a gente estava passando ali nas últimas 4 semanas, né, em termos de reprecificação. Só lembrando que isso é o quadro perfeito para o Brasil, né? Melhorando essas condições, inflação caindo lá, o fluxo pode voltar para cá e ajuda bastante o local. Exatamente, Pedroso. E aí, para concluir, a gente teve o payroll hoje, que no final do dia foi aquele payroll que apoia completamente a tese do soft landing, pouso suave, caixinhos dourados, que fazia tempo que a gente não ouvia isso. Voltou. Né? Voltou a narrativa dos caixinhos. Por que isso? Criação de empregos levemente abaixo do esperado, 175 mil, expectativa 240 mil. Tá criando emprego a um ritmo super saudável. A velocidade de cruzeiro dos últimos 10 anos nos Estados Unidos foi 100 a 150 mil, tá acima disso, mas abaixo da expectativa, mostra um arrefecimento. Isso se traduziu em uma taxa de desemprego um pouco maior. Saiu de 3,8% para 3,9%. De novo, em patamar saudável, abaixo de 4%, é um mercado de trabalho ainda apertado, é pleno emprego que a gente está vendo nos Estados Unidos. E mais importante ainda, a inflação salarial, ela acompanhou essa leitura mais fraca. Ela veio, né, o salário hora veio 0,2% no mês, a expectativa era 0,3%. Se a gente anualiza as últimas leituras, a gente está falando, né, de 3,9% de inflação salarial, quando a expectativa era 4%. E aí teve a questão da participação na força de trabalho. Ela se manteve estável em 62,7%. Esse número aqui, se ele se mantém estável ou ele aumenta, é bom. Se ele cai, é ruim. Porque é quando os trabalhadores estão disponíveis e aptos a trabalharem. E quanto mais pessoas se unem à força de trabalho, mais esse mercado suaviza sem necessariamente precisar demitir, né? Sem necessariamente precisar arcar pelo lado da demanda, né? Que acaba sendo mais severo num quadro econômico. Tá? Lembrando aqui que a participação na força de trabalho pré-pandemia estava em 63,5%. Em 2021, chegou a 60,5%. Então a gente vem caminhando de 2021 para cá a um grau pré-pandemia, a um grau de estabilização. Então esses 4 componentes que eu comentei, super positivos no meu ver, e eles corroboram muito a leitura que a gente viu na quarta-feira, que foi o JOLTS, né, que é o relatório de vagas em aberto, a demanda por mão de obra, né? Quantas vagas tem por trabalhador? Esse índice, que já ficou em 2 vezes, agora está em 1,3. Né? 1 para 1 quer dizer um mercado de trabalho equilibrado, né? Todo mundo que está procurando emprego tem um emprego para ele. Né? Hoje está falando que para quem está procurando emprego tem 1,3 emprego.
Perdão aqui o vocabulário, mas é isso, né? E quanto mais demanda para menos oferta, maior a pressão no preço, né? E no caso, o preço aqui é salário, né? O trabalhador ele tem mais barganha ali para conseguir, enfim, um reajuste maior. Isso vem se suavizando também, muito positivo, tá? Tá voltando justamente para o que a gente estava vendo ali pré-pandemia, tem um caminho ainda para cair, mas está voltando. E por fim, o quit rate. Sabe como falar isso em português, Pedroso? Quit rate. É basicamente os funcionários que se demitiram, né, por conta própria. Tá no nível pré-pandemia, 2,1%. Esse número, quanto maior, quer dizer mais inflação, porque você só se demite se tem uma oferta a um salário melhor. Senão você fica no seu trabalho. E vem caindo consistentemente. Quer dizer que o trabalhador não está tão mais confiante assim em achar um novo emprego pagando mais. E isso, no final do dia, para o andar da carruagem de juros e política monetária, é positivo. Quer dizer que está surtindo, né, está fazendo o efeito desejado. Tá? Então, os dados de emprego que recebemos essa semana corroboram uma visão de afrouxamento no mercado de trabalho. Eu acho que é essa a grande moral da história. E estava demorando para esse afrouxamento no mercado de trabalho aparecer nos dados oficiais. A gente já viu alguns indícios que o mercado de trabalho americano estava mais fraco do que muitos falavam, do que o payroll corroborava. Agora a preocupação aqui, e a linha que é bastante tênue, é o negócio, né? Pô, uma desaceleração saudável é uma coisa, uma queda abrupta é outra. Se esse payroll começa a vir próximo de zero, né, nos próximos meses, que eu acho difícil, essa narrativa de pouso suave, soft landing, se transforma em uma narrativa de hard landing, pouso forçado. E ninguém quer isso, né? Porque se a economia mostra sinais de fraqueza excessiva, quer dizer que as empresas vão lucrar menos. Lógico que tem um Fed ali que pode baixar mais os juros, mas historicamente, né, não é bom para a bolsa quando a economia não vai bem, tá? Ponto final, pessoal. Então é uma linha tênue. Vamos ver essas narrativas que elas vão mudando a cada dado que sai. E falando em dados, semana que vem é uma semana morna, não tem praticamente nada. Os dirigentes do Fed voltam a falar, né, que acabou o período de blackout. Então, o que vai mexer mais a ponta macro são os dirigentes do Fed interpretando os dados que a gente viu essa semana, né? Tanto payroll, JOLTS, PMIs e por aí vai. E aí, daqui 2 semanas, vai ter outro grande teste para o mercado, que é o CPI. Pode anotar aí, dia 15 de maio, CPI de abril nos Estados Unidos. Vamos ver se essa tendência de alta no primeiro trimestre continua no segundo trimestre ou não, né, Pedroso? Boa. E algum comentário macro aqui? Algo a adicionar? Alguma crítica também? Lá fora a gente ainda teve resultado de algumas empresas importantes, Eu ia comentar né? isso agora. Lá de fora eu acho que eu sou um pouco da sua tese. Acho que o segundo semestre vai ser bom para a inflação lá nos Estados Unidos. Entra também um pouco naquela história que a gente já vem comentando há algum tempo. A inflação no mundo inteiro está desacelerando e os Estados Unidos estava numa mão um pouco contrária. Alguém está errado nessa história. Eu acho que é os Estados Unidos. A gente vai ver um movimento melhor de inflação. Espero que isso reflita em juros e aqui no local também. E pode ter sido só eu, mas eu achei o Powell muito confiante em relação à trajetória da inflação. Bom, ele tem até 2026, né? Que é o final do mandato dele. Tem que checar. Porque o mandato é intercalado com o presidente. Se a eleição é esse ano, vai até 2026. Então tem um tempinho ainda. Exato, mas ele teria até o final do ano que vem, em tese, para poder entregar um cenário lindo, né? Para ele sair com chave de ouro, né? Pra colocar uma estátua dele em Washington, né? Inflação aonde tinha que colocar, juros voltou a cair, a economia não desacelerou, não deu problema. Não, aí é uma estátua do lado do Lincoln lá em Washington. Exatamente, então assim, ele não pode errar nisso, nem para um lado, nem para o outro. É que ele errou ali em 2021, acho Exato. que esse passado ainda assombra a reputação dele. E me chocou bastante a confiança que ele trouxe a essa reunião, porque ele podia ter sido mais duro e fazido com que o mercado não andasse, né, apertado as condições financeiras. E ele optou por não fazer isso. Né? Agora, se isso foi um acerto ou erro, só o tempo dirá. Os dados que vão sair daqui em diante vai mostrar isso, mas assim, a gente já viu alguns PMIs saindo recente. Tá mostrando desaceleração. Talvez ele já está enxergando isso e pensando, poxa, eu não vou ser mais duro aqui que talvez eu vou... Não, e esse relatório do payroll caiu
caiu igual uma luva após a reunião dele. Exato. Porque ele falou que ele estava vendo disso do mercado de trabalho acelerando, ele falou que esse seria um gatilho importante para eles iniciarem o ciclo de corte de juros. Só esse relatório não muda nada, tá, pessoal? O mercado passou de precificar um corte em novembro para setembro. Não, e ele, né? Então, antecipou um pouquinho, mas tá ali ainda 1 a 2 cortes esse ano, né? Não é que voltou para julho o cenário de corte, tá? Um dado só não é tanta coisa assim. E ele comentou que tinha que ser uma desaceleração razoável. Né? E de fato, assim, os números que vieram hoje foi uma desaceleração boa, assim, perto do que era expectativa. Porque salário caiu, você viu queda também no payroll como um todo. Então, acho que caiu como uma luva mesmo. Agora a gente tem que ver se vai continuar assim. A gente perde muito tempo aqui falando disso, porque isso daqui mexe demais com o mundo inteiro e principalmente com o nosso local. O estrangeiro tá saindo do Brasil por causa disso. Falam que é fiscal, que o problema é aqui no Brasil. Lógico que tem em partes isso, acelera esse movimento, mas se não tivesse nada disso, a gente estaria sofrendo com esse movimento de saída também, talvez menos proporcionalmente. Então, assim, esse é o que muda o jogo aqui para a bolsa local e com certeza o que vai mexer lá com o mercado externo. Não é à toa que a probabilidade de um corte de 50 pontos na quarta que vem, que é a reunião do Copom, aumentou consideravelmente, né? Após esse dado de payroll. 30 e tantos por cento de probabilidade. Antes do dado estava 20%, agora está 30 e pouquinho por cento. 15 essa semana, dobrou a probabilidade praticamente nos últimos dias. Então, como o Pedroso comentou no último fechamento de semana que a gente fez, essa reunião do Copom está em aberto. Fortes emoções, eu acho que a gente vive pra isso, né? Porque, enfim, eu tô super animado aqui pra ver como é que vai ser a decisão. Fazia tempo que não tava tão mal precificado uma decisão no mercado, né? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Brasil fazia tempo mesmo. Não me lembro a última vez que o mercado tinha dúvida de qual que era o próximo corte. E, enfim, só pra finalizar, pessoal, os resultados dessa semana, principalmente das Big Techs, né? Apoiaram esse mercado forte que a gente viu com a Nasdaq subindo, né, 3% na semana. Lembrando aqui que a gente tá falando 11h40 da manhã na sexta, né? Até o fechamento de mercado hoje, tem muita coisa que pode acontecer. Amazon, Pedroso, reportou resultado acima da expectativa. Destaque aqui para lucratividade, a margem líquida dela. No último trimestre foi 10,7% a margem líquida da Amazon. Cara, pensa que no mesmo trimestre do ano passado, a margem líquida da Amazon estava em 3,7%. Foi a maior margem líquida, tá? Da história da empresa. 10,7%, uma varejista. Uma varejista, é isso que eu ia falar. Esse é o destaque. Mas tá? Assim, lógico que puxado pelo computação na nuvem. Exatamente. E o cloud, a AWS, que a margem líquida aí é 30%, 40%, né? É um negócio de 100 bilhões de dólares, tá? A receita da AWS anual já está em 100 bilhões de dólares, tá? E cresce a 17% ao ano ainda, tá? É o dobro, praticamente, da receita da Azure, que é o segundo maior competidor, e o triplo da receita do Google Cloud, que é o terceiro maior competidor. Então, eu acho que a Amazon tem tudo para ser uma vaca leiteira, uma cash cow, uma empresa que ainda vai gerar muito fluxo de caixa livre, tá? E o que me chama a atenção é que eles estão investindo muito em CapEx, e no final do dia eu acho que é uma das únicas empresas, né, das Big Techs que não pagam dividendos ainda e não tem programas de recompra de ações tão generosos. Aí eu não acho ruim isso, porque quer dizer que eles estão confiantes com o crescimento futuro. Eles estão investindo no que eles podem colher melhores frutos lá na frente. E eu confio nessa administração, tá? Então, belo resultado, a ação reagiu bem, sobe na semana. E aí a gente teve Apple. Eu acho que a Apple foi um pouco do contrário da Amazon, né? Não porque foi um resultado ruim, mas porque o que puxou, né, a ação e a narrativa foi justamente agregar valor hoje ao acionista e não agregar valor amanhã ao acionista. Eu acho que a Apple virou uma ação de valor, né? Ela virou uma ação de dividendos. Pensa o seguinte, a Apple anunciou a maior recompra de ações da história da humanidade. Esse ano, só em 2024, ela vai recomprar 110 bilhões da sua própria ação. Isso é um yield de 4%. Ela vai recomprar 4% das ações em circulação. É como se ela anunciasse um dividendo de 4% em 2024, tá? Sendo bem honesto com vocês, pessoal. É a mesma coisa. Por que as empresas recompram ações lá e costumam pagar menos dividendos? Porque dividendo nos Estados Unidos é tributado. Exato. É um dos fatores, tá? Os principais. Eu acho que tá o cultural também, mas não quero entrar nesse mérito. Porque você gera mais valor para o acionista recomprando do que distribuindo para ele. No caso, principalmente da Apple, porque ela acredita também que o negócio tem valor, né? Porque senão não faria sentido. Exato.
E aí... Você não tem aquele... Aquele meme tá legal, aquele né? Meme tá Vamos legal. pedir pra produção subir. Sobe aí, produção. Vou mandar E foi muito pra polêmico esse resultado da Apple. Em linhas gerais, o mercado gostou, a ação sobe 6%, chegou a subir 8%, né, pós-resultado. Muita coisa pode acontecer até o fechamento, novamente, estamos gravando aqui 11h43 da manhã de sexta-feira. Mas a gente claramente vê uma estagnação na receita. Tá? A Apple é uma empresa que teve um decréscimo de receita de mais ou menos 1 a 2% em 2023, e a previsão para 2024 é que fique lateralizada, ou que suba ali 2 a 3%, né? Low single digits. E talvez em 2025 possa subir algo na casa de 5 a 10%. Né? Isso que o mercado está entendendo, está colocando em suas projeções. Enfim, eu acho que o grande problema aqui, né? Quem que cresceu muito recentemente? Por exemplo, Microsoft. O que a Microsoft fez para crescer? Cara, foi lá, comprou o ChatGPT, inteligência artificial, ela a nuvem dela ainda cresce 30% ao ano, o Azure. Então, assim, a Apple precisa talvez encontrar alguma coisa nova ali para poder gerar valor para o acionista. Ela tentou fazer o carro dela e não deu certo. Ela fez o Vision Pro, né? Até no Mime tem aí, né? Isso daí já esqueceram. Então, ela precisa ter algo novo. E o cash cow da Apple são os iPhones, né? Representam mais de 50% da receita total da empresa. Mas é que você começa a ver pouco diferencial. E tá caindo 10% ano contra ano as vendas de iPhone. O que pode ser um diferencial, Pedroso? Eles vão lançar um novo iPhone em setembro, né? Igual eles sempre lançam. E esse iPhone tem rumor que pode vir com funções de inteligência artificial. Igual o Samsung já soltou o seu celular, né? Ou seja, você vê uma foto, aí tem uma pessoa usando uma bolsa. Você consegue clicar na bolsa e te leva pra loja pra comprar, né? Uma Siri, que é assistente virtual muito mais esperta e capaz, né? Não conheço ninguém que usa Siri, né? Eu acho que criaram ali e foi esquecido. Mas com esses avanços que a gente tá vendo, talvez, né? Um celular game changer, o que vai desencadear isso? Um ciclo de upgrade. Exato. E esse ciclo de upgrade é o que leva a Apple a, no final do dia, se destacar e é o que justifica o múltiplo de 27 vezes lucro. E talvez crie um serviço novo que ela pode cobrar. Agora, o grande ponto é que hoje o produto dela atual é um produto que tem pouco diferencial do produto anterior, né? Então, cada vez, por que eu vou comprar um iPhone novo se eu já tenho esse daqui? E o que mudou de forma relevante? Então, ela precisa entregar esse upgrade para poder justificar. É isso. E o Tim Cook falou que semana que vem eles devem apresentar um novo serviço. Tá, o mercado está animado com isso e em junho vai ter a reunião anual deles de desenvolvedores, que é onde eles devem apresentar a estratégia de AI, né? Lembrando aqui que a Apple, em tese, é uma das únicas Big Techs que não anunciou aumento de CapEx, pelo contrário, né? Tá recomprando ação e está sendo mais disciplinada com custo. E isso pode ser visto por uma ótica como positivo e por outra ótica como negativo, né? E aí, sendo super honesto, Pedroso, eu acho que esse trimestre, né, se a gente for olhar essas Big Techs, o tema em comum entre as quatro, né, que são as que estão chefiando essa revolução industrial de AI, Google, Amazon, Microsoft e Meta, foi aumento de CapEx. Na média, as quatro aumentaram 45% o seu CapEx ano contra ano. Tá? E esse aumento de CapEx ano contra ano representa um acréscimo no PIB de 0,23%. Né? Ou seja, por que a economia americana segue tão forte? Porque o setor privado está gastando como nunca, capitaneado por poucas e boas empresas que valem trilhões de dólares e podem gastar. Tá? Então esse tema deve continuar. E outra data importante aí, 15 de maio CPI, mas 22 de maio, mais importante ainda, sabe o que acontece dia 22 de maio? Não. Resultado da Nvidia. E ao que tudo me indica, esse CapEx está indo para algum lugar. Imagino que boa parte para chip deles. Vamos ficar de olho. Já teve o resultado da ASML, que não foi tão bom. Não foi tão bom. Então, em tese, seria uma antevendo aí que talvez a Nvidia não seria tão bom, mas... eu não sei se tem essa relação umbilical, né? Que a ASML faz as máquinas de litografia. Exato. Enfim, eles estão prevendo um crescimento grande em 2025, porque as fábricas, né, que estão construindo ao redor do mundo, Taiwan está construindo no Arizona, Intel está construindo também... Enfim, os Estados Unidos quer domesticar a produção de chips para não depender da China, do Taiwan, da geopolítica bagunçada no mundo todo. E demora para essas fábricas ficarem prontas. E parece que a demanda é retomada em 25. Enfim, a ASML já voltou tudo que perdeu já ali. Tudo. Quase tudo. Tava 900, foi buscar os 800, agora tá 880, né? Então voltou quase tudo. Pessoal, último comentário aqui, que até acende um sinal amarelo, eu acho importante a gente estar falando disso.
essa semana a gente viu 3 empresas voltadas, né, em consumo, especialmente a questão do consumo mais baixa renda, que é McDonald's, que é International Brands, que é a dona do Popeyes, né, e do Burger King, e a Starbucks, né? Starbucks é caríssimo o café, não é à toa que a ação cai 20%, realmente a demanda não está acompanhando, o pessoal está mais sensível em termos de preço. Mas essas 3, né, elas falaram algo muito interessante, que é o consumidor tá apertado. O consumidor não tá mais aceitando pagar $5 num café, $10 num hambúrguer, né? Eu tava vendo que o Chipotle, aquela rede de fast food mexicana, na Califórnia, o bowl deles, se você põe guacamole extra e steak extra, né, 2 scoops, tá custando $39. Uau. Ou seja, você paga mais de R$200 para comer um bowl ali de arroz e feijão com bastante carne e um guacamole, né? Isso na Califórnia, tá? Outra história, o resultado de Chipotle. Eu acho que o marketing deles é impecável, que realmente é impressionante que eles crescem as vendas nas mesmas lojas, né? Mas esses 3 que foram Burger King, Popeyes, né, mesmo guarda-chuva, McDonald's e Starbucks, mostraram uma desaceleração do consumo, que é positivo para a inflação, né? A gente só tem que entender qual que vai ser a magnitude disso, né? É o que eu estou falando aqui, é uma linha tênue, a narrativa do soft landing para o hard landing. Né? Acho que a gente ainda não pode falar em recessão nos Estados Unidos, o mercado de trabalho, os dados recentes não corroboram isso, tá? Mas é algo para ficar no radar. Tá bom? Então isso me chamou bastante atenção. Legal. Eu vou terminar aqui com uma coisa bem interessante. Saiu uma pesquisa essa semana da Ambima sobre quanto que a população brasileira está apostando nesses jogos de aposta esportiva, nas bets é legal, da vida, mesmo. né? Então, 14% da população brasileira apostou ao menos uma vez em 2023, né? Pra você ter ideia disso, né? 5% dos brasileiros investem em títulos privados, 4% investem em fundos de investimento e só 2% investem no mercado de ações na B3. Então nós temos ali 14% contra 2% que investem na B3. E olha esse gráfico legal, os países da aposta, né? A gente é o país que tem maior quantidade de acesso em sites de apostas esportivas, né? Foram 3,2 bilhões de acessos. Segundo colocado, que é o Reino Unido, tem metade da gente praticamente, 1,6 bilhões de acessos. Então você vê como o brasileiro está gastando dinheiro à toa, poderia estar investindo. E o mais interessante, né? Os mais ricos são os que mais apostam em quantidade, não em proporção, mas em quantidade de vezes. O problema, o que você acha que é o problema disso, Rafael? Por que o brasileiro aposta tanto em site? Isso é só especulação, tá? Não... Educação financeira, né? No final do dia, aquele sonho de ficar rico rápido, né? E isso não leva a lugar nenhum. Acho que a educação como um todo, como financeira, entra na história, né? O Brasil tem uma educação bem difícil, assim, precária com relação à qualidade. Mas aí só linkando uma coisa com outra, olha que número interessante, né? O Brasil é um dos países que mais gastam em percentual do PIB com educação. A gente gasta mais do que os Estados Unidos. A gente gasta 5,8% do nosso PIB em educação. Os Estados Unidos gastam 5,4%, a França 5,2%, a China 3,3%. Então o fato é, o Brasil gasta muito e muito mal em educação. E isso reflete aí nas escolhas das pessoas na vida inteira, né? Acho que essa questão de site de aposta esportiva, que hoje se fala que roda por volta de 150 bilhões por ano nesse tipo de negócio, é um número absurdo para um país tão pobre. Acho que ficamos por aqui, pessoal. Tem alguma coisa complementar? É isso, Pedroso. Eu até acho engraçado nesse dado que muitos investidores, muito mais investidores, poupam dinheiro na poupança, que paga 70% CDI a grosso modo, do que em título público, né? Uma LFT. Então mostra o nível de pouca educação. É o mesmo risco, né? Ou até um risco maior tá na poupança. Não é o risco do banco ou é o risco do tesouro? É o risco do banco, né? Então, não é maior o risco do banco do que o risco do tesouro? É que você tá falando poupança, o grosso em bancão, né? Itaú, eu então tá falando, mas em tese não... Você entendeu o que eu tô falando? Entendi, o risco... Então, você vê que esse negócio de educação financeira realmente, né? Se você consegue ter 100% de CDI ao invés de 70% de CDI, por que não migrar? É uma tristeza. Sabe por que é uma tristeza isso? Porque eu já ouvi de dono de empresa relativamente grande que lá no chão de fábrica eles têm um problema social ali, um problema psicológico com isso, né? Eles têm muito
pessoal que trabalha no chão de fábrica perdendo dinheiro com isso, se endividando para fazer esse tipo de aposta. Então é uma tristeza esse tipo de informação que a gente tem, né? Poderia estar investindo, pensando no futuro, mas sabe que esses sites, no geral, é difícil você conseguir ter um sucesso, né? Você vai perder dinheiro. Mas é isso aí, pessoal. Acho que agora finalizamos aqui. Um ótimo final de semana a todos e ficamos aqui. Na próxima sexta estaremos de volta. Grande abraço.